Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 3. Efésios pode ficar tranquilo que vai acabar o barulho agora, que eles vão fechar a porta ali. As crianças estão saindo. Efésios capítulo 3, versículos 18 e 19. Efésios 3, 18 e 19. Talvez você cantou essa canção aí. Ficou bom agora, filho. Essa do final. Só essa canção seria suficiente para podermos entender um pouco desse amor. Mas eu quero acrescentar algumas coisas nessa noite com esse texto. Acompanha comigo a leitura, Efésios 3, 18 e 19. A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Vamos orar mais uma vez, por favor. Senhor, nós falar do teu amor nos constrange, Senhor. Na verdade, nós só não andamos mais constrangidos com esse amor porque nós temos a nossa mente ainda muito dividida. Nós andamos nessa terra, sabemos que somos amados, mas talvez não compreendemos a dimensão desse amor. E constantemente nos esquecemos que somos amados. Constantemente vivemos como se não existisse um Senhor sobre a nossa vida. E nós suplicamos que tenhas misericórdia de nós. Senhor, nós carecemos de ouvir essa voz doce, poderosa, majestosa nessa noite. E eu sei, Senhor, eu sei quão pobre, miserável homem que sou. Logo é impossível, Senhor, transmitir essa verdade sem que o Teu Espírito, de maneira sobrenatural, venha neste lugar. Que a Tua presença manifesta venha neste lugar. Que nessa noite os corações mais frios, indiferentes, endurecidos, sejam derretidos pelo fogo da presença majestosa, gloriosa do Senhor. Que os corações mais incrédulos possam se render à presença do Senhor nessa noite. Logo, Senhor, qualquer coisa que acontecer nesse culto, é impossível qualquer homem ter produzido isso. Então, Espírito de Deus, ministra aos nossos corações. E a única coisa que te pedimos, glorifica o Teu Filho neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. De sexta para sábado, vim aqui para a igreja orar com os jovens, alguns jovens. E enquanto eles oravam, depois chegou o horário deles concluírem a oração, eles saíram, eu permaneci mais um tempo. Enquanto eu orava pela igreja, o Senhor me levou a orar em cima desse texto por essa igreja. E a pergunta que eu fazia na oração, eu falava: Senhor, o que eu preciso fazer, Senhor, para que essa igreja ame o Senhor? O que eu preciso fazer para que essa igreja entenda profundamente o amor do Senhor? E eu disse na oração: Senhor, eu estou disposto a fazer o que for preciso,
a fim de que essas pessoas, esses irmãos, conheçam profundamente seu amor. E eu fiquei algum tempo ali orando, pedindo isso a Deus: Senhor, o que eu posso dar? O que eu posso fazer? O que eu posso oferecer? Até onde eu posso ir? A fim de que eles conheçam o amor do Senhor, a fim de que eles sejam cheios do amor do Senhor, a fim de que eles percebam a grandeza do amor do Senhor. E o Senhor, como carinhosamente, mas cheio de verdade, a resposta veio logo imediata. Meu coração veio firme e falou assim: você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada além de pedir. E de fato, homem nenhum pode fazer nada além de buscar isso, além de pedir. E aí eu lembrei desse texto. E aí eu fui impulsionado a ministrar esse texto. Eu estava conversando na minha sala, lá na minha casa, com o Natan, mas a sua noiva, né, filho? Você gostou, né? Estava o Natan e a Yane sentado lá na minha sala, a gente conversando durante algum tempo sobre algumas questões da Bíblia. E eu comecei a explicar algumas coisas para a Yane a respeito da salvação em Cristo, do amor de Deus no ato de salvar o homem. E ela, claro, muito quebrantada, as lágrimas começaram a correr nos olhos. E eu percebi, então eu falei: Senhor, quando alguém entende o amor do Senhor, quando alguém entende o que é o Senhor nos salvar, então é impossível não conter, é impossível conter essas lágrimas, é impossível que elas não jorrem dos nossos olhos. E eu comecei a orar aqui e falei: Senhor, o que eu posso fazer a fim de que eles amem, Senhor? Qualquer coisa para que eles amem o Senhor, qualquer coisa para que eles conheçam o amor do Senhor. Ah, meu irmão, se nós conhecêssemos o amor do Senhor, nós erraríamos bem menos. Se nós conhecêssemos o amor do Senhor, nós andaríamos um pouco mais, perdoaríamos um pouco mais, choraríamos um pouco mais, sofreríamos um pouco mais, amaríamos um pouco mais. Então talvez o grande problema da igreja não está sendo a teologia em si, mas a igreja perdeu o caminho, como diz Paulo, sobremodo excelente. Mas ela não anda em amor porque talvez ela não conheça profundamente o amor. E a Bíblia vai dizer: Deus é amor. Todo aquele que ama é nascido de Deus, porque Ele é amor. E aí vim para esse texto e percebi que Paulo está fazendo a mesma oração por essa igreja. Paulo estava orando para que esse povo fosse cheio da plenitude do poder de Deus. Se você olhar o versículo 14, fala: por essa causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Paulo começa a interceder e a buscar ao Senhor, a fim de que esses irmãos conhecessem o poder de Deus, fossem cheios do poder de Deus. Mas não é só entender que Ele nos ama, mas a extensão desse amor. Então preste atenção: quem disse que está cheio de dons é estar cheio do poder? Paulo vai dizer assim: se eu falar a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, quem disse que o homem cheio do Espírito Santo é o homem que faz e acontece? Chupa o dente, rola, expulsa demônio, pisa na cabeça de serpente, prega, conferencia. Quem disse isso? Talvez muitos pregadores, mas as escrituras não. E Paulo vai falar o seguinte: Senhor, eu rogo ao Senhor para que eles conheçam o amor do Senhor, a fim de que eles sejam cheios do poder do Senhor. Logo, meu irmão, um homem cheio do Espírito Santo é um homem cheio de amor. Um cristão cheio do poder de Deus, ele precisa estar cheio de amor de Deus. Só que é impossível o homem estar cheio do amor de Deus se ele não conhecer Deus e o seu amor. É impossível. Não é só saber que Deus nos ama. Se você perguntar para qualquer pessoa nessa cidade e falar assim: Deus te ama, sim, Ele me ama.
até o mais incrédulo dos homens. Mas não é saber que Deus me ama, é saber a altura, o comprimento, a extensão, a profundidade desse amor. E Paulo vai dizer assim: eu oro para que vocês estejam arraigados, para que vocês estejam alicerçados, enraizados. A palavra Paulo vai dizer: olha, eu oro para que vocês estejam enraizados. Ele vai usar duas metáforas, uma da arquitetura e outra botânica. Ele vai dizer assim: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. O que Paulo está querendo dizer? Preste atenção. Ele usa essas duas metáforas, ambas para poder dizer o seguinte: ela faz um contraste entre a superficialidade e a profundidade. Ele está falando assim: olha, preste atenção, querido. Ele fala assim: meu irmão, nós precisamos estar tão firmes no amor como a árvore que tem as suas raízes mais profundas. Nós precisamos estar tão alicerçados no amor, assim como o edifício tem a sua fundação sobre as rochas. Nós precisamos estar assim. Essa é a oração de Paulo. Não para que a igreja compre um novo templo, não para que a igreja conquiste novas coisas. Isso é bom, pastor, sim, mas a oração de Paulo, a intercessão de Paulo é para que a igreja esteja profundamente alicerçada, arraigada em amor, a fim de que essa igreja agora, quando for testada, como Mateus capítulo 7 vai dizer, quando as tempestades vierem, não vão abalar as estruturas. Alicerçados, arraigados, enraizados. E Paulo fala em amor. Uma igreja enraizada em amor. Paulo está dizendo que a igreja precisa compreender o amor. Paulo está dizendo que o solo em que a vida deve ser plantada, esse solo é o amor, e o fundamento em que a vida deve ser edificada, esse fundamento é o amor. Logo, meu irmão, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: querido, você precisa conhecer o amor de Deus, a fim de que você seja enraizado, alicerçado, sustentado por esse amor, quando os dias difíceis vierem. A igreja só pode permanecer no amor. Na verdade, Paulo diz que de todas as coisas, a que permanece é o amor. Ele é a maior de todas. Mas é interessante você falar e você vai falar assim: pastor, mas eu já tenho convicção que Deus me ama. E a igreja, meu irmão, ela vai falar isso. Nós vamos falar: eu tenho convicção que Deus me ama. O que nós não percebemos é que na vida da igreja, as ações da igreja são de filhos que não compreenderam ainda o amor dele, que não entenderam ainda. E o que Paulo vai usar aqui? Ele vai falar de todas as dimensões do amor de Deus. E ele vai citar aqui, ele vai dizer: olha, que nós lemos, nós precisamos compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, as dimensões. Diz ele, o que ele está querendo dizer com isso? Que esse amor está além, ele vai dizer, de toda a compreensão humana. Quer ver? Olha aí o versículo, é só a introdução, calma aí. E conhecer o amor de Deus, que excede todo entendimento, versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede. O que ele está dizendo? Ele está querendo dizer que nós nunca vamos conseguir compreender esse amor? Não. Ele está querendo dizer que é impossível ao homem, pelas faculdades naturais, é impossível ao homem, pelo esforço natural, conhecer o amor de Deus. Ou seja, por busca, por conquista, é impossível. Então como que é possível? Por
A única forma do homem compreender o amor de Deus é por revelação. E por que Paulo vai usar essas dimensões aqui? Por que Paulo vai falar dessas dimensões? Preste atenção. Ele está querendo dizer com essas dimensões que esse amor, além de ele exceder todo o entendimento, esse amor ele é inesgotável. Ele não consegue, o homem não consegue compreender na totalidade enquanto estiver nessa terra. Por mais que você tente, você não vai conseguir compreender a totalidade desse amor. Por quê, pastor? Porque quando ele vai usar todas as dimensões do amor, o que ele está querendo falar é que esse amor é de eternidade até a outra eternidade. Isso quer dizer que envolve todas as formas de medida, em todos os tempos. Se você pegar o Cronos e tentar cronometrar, se você pegar uma linha de medir e tentar medir, se você tentar pegar algo para medir a profundidade, se você tentar medir a extensão, a altura desse amor, você não vai conseguir. Por quê? Porque não se mede a eternidade. Mas pastor, como assim? Jeremias capítulo 31, versículo 3, ele diz o seguinte: com amor eterno eu te amei, ó Jacó. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: olha, o meu amor vai de uma eternidade a outra eternidade, logo é impossível de se medir o meu amor. Vocês não conseguirão medir o meu amor, mas vocês podem compreender pela ação do Espírito Santo e receber a revelação do meu amor por vocês e passarem a ser agora filhos desse amor. Na verdade, a única forma de compreendermos esse amor, mas eu quero compartilhar com você, quando Paulo vai dizer: sejam cheios da plenitude de Deus, ele está falando, meu irmão, se você não compreender o amor de Deus, você jamais será cheio da plenitude de Deus. Se a maior evidência da sua vida não for apresentar e exalar esse amor, você não está cheio do Espírito Santo. Você não está cheio. Quando ele fala plenitude de Deus, está falando Pai, está falando Filho e está falando Espírito. Como que nós vamos compreender esse amor? Que amor é esse que excede todo entendimento? Que amor é esse que nos torna cheios da plenitude de Deus? Que amor é esse que as pessoas tanto falam por aí? Que amor é esse que foi a bandeira então do cristianismo? Que amor é esse que nós levantamos, essa bandeira? Eu quero compartilhar com você, quando você olha para essas medidas que Paulo vai dizer, e quando eu olho para o que o profeta Jeremias disse, eu preciso olhar para o passado, eu preciso olhar para o presente, eu preciso olhar para o futuro. Eu preciso olhar para o passado, presente e futuro, e saber que dentro da eternidade, eu olho para o passado e vejo o início de uma criação. Eu olho para o presente e vejo uma atuação do Filho de Deus. Eu olho para o futuro e vejo o meu destino, aonde é que Deus vai me levar. Que amor é esse? Quando ele vai dizer que é um amor eterno, ele vai dizer: meu irmão, a primeira coisa que você tem que entender é que se esse amor é eterno, esse amor não teve início, e ele também não vai ter fim. Como assim, pastor? Deus é eterno, Deus não teve início, Deus não tem fim. E a Escritura vai dizer: Deus é amor. Ele vai falar: se você olhar para o meu amor, você vai perceber dentro dessas dimensões que o meu amor não teve início. Preste atenção. Quando eu olho para o passado, quando eu olho lá atrás, quando olhamos para trás, nós percebemos uma coisa. Primeiro, nós não somos um acidente de percurso. Você não é um acidente de percurso. Quero te explicar de uma forma interessante. Quando um casal quer ter filho, sim?
projetam o filho, e aguardam o filho, e marca a data, e tem casal que faz a tabelinha para ver o dia da ovulação, e aí de repente fica aquela expectativa, espera um tempo, espera de novo, e fala, atrasou filha, atrasou, vamos lá fazer o teste. Aí faz o teste, aí recebe positivo, e esse casal agora passa a amar aquela criança. Só que aquele casal que programou, ele já começa, como é que vai ser? Será que está? Será que não está? Toda uma expectativa em volta do casal. A Dani, mas o Thales, você existe no dia do casamento, no discurso lá, falou o nome de uma renca de menino que eles querem ter, não tinha dado beijo ainda para casar, mas já estava sonhando, projetando o filho, e amando já, e o casal é assim, quando começa, e tá grávida, aí começa a amar aquele bebê, eu não sei se é homem, eu não sei se é mulher, mas eu amo da mesma maneira, eu não sei o que é. Tem os outros casais que têm os filhos por acidente de percurso, mas o que eles têm em comum? Quando a criança nasce, eles amam com amor incondicional, é filho. Só que preste atenção, meu irmão, eu e você, quando vamos projetar um filho, nós temos toda essa expectativa, nós amamos esse bebê antes de nascer, mas preste atenção, se você olhar para o passado e olhar para o amor de Deus, o que dizer de um Deus Criador projetar você, aguardar com expectativa de que Ele inserir você na terra? Escuta aqui, volta no capítulo 1 para você entender o que eu estou te dizendo. O que mais me deixa abismado, Efésios capítulo 1, versículos 4, olha aí, 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. O que esse texto está dizendo? Olha, antes do Criador criar céus, criar terra, criar mar, Ele já havia projetado você e falado assim, olha, eu amo você, antes de criar qualquer coisa, para o louvor da minha glória, eu amo você, porque esse amor é eterno. Se você olhar para o passado, ele não teve início, porque no início Deus estava, e antes dele dizer, haja luz, Ele disse, eu amo vocês. Eu amo os meus filhos, eu amo você. Antes de tudo, Ele disse, eu amo. Antes de existir qualquer coisa. Imagina isso, querido. Por isso o salmista Davi no Salmo 139, ele vai dizer assim, ó, cada um dos meus dias foram escritos no teu livro, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ido. Meu irmão, preste atenção. Se você entender isso, você nunca mais vai aceitar nenhuma acusação de Satanás. O Deus eterno projetou você antes de criar céu, terra. Ele não só projetou você, mas Ele escolheu você, Ele separou você. É isso que Paulo está dizendo. Olha, preste atenção, você é o objeto do amor de Deus, e antes dele criar todas as coisas, Ele escolheu você para andar perante Ele em amor. Que amor é esse? O amor que você olha para o passado e vê que não teve início. É por isso que esse amor excede o entendimento. Porque se você olhar para trás, você não consegue encontrar. Você consegue entender? Ele é amor. E Ele gerou a mim e a você de dentro dEle. Nada existia ainda. E Ele disse, olha, eu amo esse povo. Eu estou formando, eu vou formar um povo para mim. Esse povo eu vou amá-los até o fim. O meu amor, assim como eu sou eterno, será eterno sobre eles. Então eu vou gerar esse povo com expectativa. Deus criou o homem. Mas pastor, mas não dá para entender. Então por que tem tanto pecado no mundo? Deus amou Adão, amou Eva,
colocou eles no melhor lugar. Quando eu olho para trás, eu percebo, eu não sou um acidente de percurso. Eu não sou o plano B de Deus. Eu não entrei. Ele está falando, olha, o seu nome está escrito nas palmas da minha mão. Ele colocou assim, Sandro, Silvana, Peterson. Quando, pastor? Lá na eternidade. Quando, pastor? Não tinha nada criado. A terra ainda era sem forma, vazia. Não existia mundo, não existia cosmos, não existia mares, nada. E Ele colocou o seu nome na palma da mão dele. Que amor é esse? É o amor que você olha e vê que esse amor está livre de qualquer contaminação, que esse amor está livre de qualquer influência, porque nada existia quando Ele escreveu o seu nome nas palmas da mão dele e disse, esses aqui são meus, são objetos do meu eterno amor. Que amor é esse? Você vai ter dúvida de um amor assim? Quando o diabo tentar te acusar, falar, quando acontecer uma tragédia, que o diabo lançar aquela dúvida, será que Deus me ama? Você já fala para ele, Ele não ama você, cão, que não é regenerado, que não tem um novo nascimento. Que amor é esse? Olha lá atrás, você consegue entender isso? Tenta se colocar no lugar de Deus aí. Só um pouquinho, tá? Você não é Deus, não. Não tinha criado nada. Aí você fala, eu vou criar aqui algumas coisas. Não, mas antes de criar, um Deus soberano, e fala, colocar o nome do Denildo aqui. Eu amo ele. Do Gilberto. Do Ricardo, e ele começa a escrever o seu nome, e começa a contar os seus dias, e todos eles serem contados e determinados, sem que nenhum deles houvesse, e ele fala, e nesse tempo, em algum momento da eternidade, eles irão conhecer o meu amor. Está contado e está determinado, está escrito. Olha para o passado. Esse amor não teve início, meu irmão. Olha a dimensão desse amor. Vai antes de tudo. Mas olha para o presente. E no presente nós precisamos compreender algumas coisas. Nós precisamos compreender que esse amor de Deus, Ele é eterno e Ele é imutável. Não pode ser mudado. E aí, se você olhar para o presente, para que você entenda esse amor no tempo presente, principalmente em tempos difíceis, tempos de dor, tempos de aflição, você precisa entender qual é a origem desse amor, de onde esse amor se origina. Quando Jesus chega para ser batizado por João Batista, assim que ele sai das águas, uma pomba desce, o Espírito desce em forma de pomba. O céu se abre e o Criador fala, esse é o meu filho amado. Quando ele vai para o monte da transfiguração, o céu se abre e uma voz, uma fumaça nos envolve e uma voz sai, este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Deus amou Jesus, e não só amou, mas teve muito prazer. Ele é o filho do seu deleite, o filho do seu amor, da sua alegria. Mas quando o evangelista Lucas vai registrar as palavras de Jesus no capítulo 9, versículo 22, ele vai dizer assim, Jesus dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra e padeça e seja rejeitado. Quando você olha para esse presente, você precisa entender a origem desse amor. Esse amor se origina de Cristo. A origem do amor é Cristo. Só que Deus não poupou Cristo do sofrimento. Deus não poupou Cristo da dor.
Deus não poupou Cristo de passar pelo martírio. Mas o que mais me assusta, o que mais me deixa impressionado, não é o fato de Deus não ter poupado Cristo, é o fato de por quem Ele não poupou. Por quem foi que Deus não poupou Cristo? Quem foi que moveu Deus a não poupar o Filho do seu amor? Quer saber? Abra sua Bíblia. Romanos capítulo 8, versículo 32. Quem foi? O que fez Deus não poupar Jesus? Romanos capítulo 8, versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Você não está conseguindo entender. Não foi por mim, não foi eu. O amor dele por mim é tão transcendente, é tão puro, é tão santo, é tão maculado, é tão eterno, é tão poderoso, que ele não poupou o Filho do seu amor, em quem ele tinha prazer, por amor a mim, e ele entrega o Filho. E todo aquele martírio que Jesus passou, todo o sofrimento que Jesus passou, o que motivou Deus a entregar, ele foi o amor de Deus por mim, foi o amor de Deus por você, meu irmão. Você consegue entender esse amor? Um Deus que não precisava fazer isso, um Deus que não tinha necessidade nenhuma de fazer isso, mas porque lá na eternidade, diante dos tempos eternos, ele apegou você com amor e disse: eu fiz um povo para mim, e eu amo esse povo com amor eterno. Por isso lá no passado, ele amou você, e ele escolheu você. E aí no presente, ele continua amando você, e aí ele regenera você, ele redime você. E aí no presente, agora, ele santifica você. E o que nós não entendemos do amor de Deus nesse tempo presente é que ele diz assim: eu corrijo a quem amo, e açoito a todos o quanto o recebo por filho. Meu irmão, os açoites de Deus é a maior prova do amor dele de pai com você. E muitos estão negando esse amor, muitos não estão entendendo esse amor, porque não conseguem olhar para o passado e ver que esse amor não teve início, não conseguem olhar para o presente e ver que o processo de correção é um processo de amor, pelo qual ele vai santificar você. Presta atenção no texto, vamos ler o texto para você entender aqui. Hebreus capítulo 12. O que está acontecendo? Olha aqui, Hebreus 12. Hebreus capítulo 12, versículo 8. 6, lê o 6, para você ver que o que eu falei está na Bíblia, viu? Porque o Senhor corrige a quem ama, Hebreus 12, 6. E açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois ele nos
Eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Nós não entendemos o amor de Deus nas correções, nas tragédias da vida. Nós não entendemos o amor de Deus no tempo presente, mas se o amor dele é eterno, se é de eternidade a eternidade, isso quer dizer que ele abrange passado, presente, futuro e toda a eternidade, meu irmão. Eu me lembro que eu fui corrigir a Maria Eduarda uma vez. Se eu não estou enganado, foi a última vez que eu dei uma palmada na bunda dela. Uma chinelada. Maria Eduarda era bem pequenininha, devia ter uns 6 anos, 5 para 6 anos, 5 anos. E a Maria Eduarda, eu acho que ela já começou a falar na barriga da mãe, que a conversa igual... Lá na minha terra fala, conversa igual a nega do leite. Que a nega passava vendendo leite lá, falava só. E aí a professora me chamou na escola, a diretora, reclamando dela, que ela estava conversando muito na sala. Aí eu que chamei ela, falei, minha filha, expliquei, conversei uma vez. Aí passou na outra semana, ela me chamou de novo, falou assim, olha, não melhorou não. Aí eu chamei de novo, falei, filha, da próxima vez que o papai te for chamado na escola, porque você está conversando, o papai vai ter que te corrigir. E aí, expliquei porque eu te amo, tudo, que a conversa mole toda nossa de pai. E a Duda lourinha, cabelinho meio assim, lisinho. Passou, aí ela ouviu um pouco mais, passou quase um mês. Mas aí a diretora me chamou na escola de novo. Falou, pai, ela tinha melhorado um pouco, mas ela voltou a conversar tudo de novo. E aí, ela já saiu da sala, com o olho desse tamanho, cheio de lágrima, porque ela já sabia. E ela veio, tentando fazer a sessão, amolece o coração do papai, vai fazendo drama daqui até lá, e eu fazendo a sessão terrorismo. Peguei uma vara na porta da escola desse tamanho, botei no painel do carro, e ela olhava para aquela vara, e a lágrimazinha descia atrás, ela não falava nada, e eu olhava pelo retrovisor e falava, Senhor, o Senhor me mantém firme aqui, eu sou homem ou sou o quê? E eu tentando ficar firme, irmão. E eu fui pedindo a Deus, porque eu odeio bater na Maria Eduarda. O Azaf é mais sem vergonha. Homem, né? Se dá um chute na bunda, um tapa na orelha, pronto, mas menina. E aí, eu lembro que eu cheguei em casa. Renata olhou para mim e a Renata já olhou assim. Renata é mais brava no dia a dia. Mas quando, se não, eu vou uma bagunça, irmão, que eu sou mole. Mas aí, quando ela chegou, que ela viu, aí ela já fez cara assim. Que ela já sabia. Dessa vez vai doer. E aí eu falei, filha, entra para o quarto, que nós vamos conversar. E eu peguei a varinha e entrei com ela para dentro do quarto. E Renata já foi para o outro quarto, trancar a porta, que ela não gosta de ouvir. E ela entrou no quarto e eu comecei a falar com ela, filha. E eu pedindo a Deus no caminho. Pedindo a Deus no caminho, falei, Senhor, como que eu vou fazer? Eu não quero bater nela, Senhor. Mas se eu não bater, Senhor, eu não vou amar essa menina, o que eu faço agora? Aí eu falei, não é possível que essa menina não está ouvindo, Senhor. Aí Deus falou comigo assim, meu filho, você faz a mesma coisa. E quando Deus falou comigo, meu filho, você faz a mesma coisa. Eu entrei para dentro do quarto e falei, Senhor, ou eu marco ela, ou ela me marca. Mas alguma coisa tem que acontecer. E aí eu pensei. Eu falei, filha, você errou. E 3 vezes você errou. E quando a gente erra, a gente desobedece a Deus. Aí eu falei assim,
Quando a gente desobedece, a gente peca. Você lembra que Adão e Eva pecaram? Mas eles eram os primeiros homens da terra. Eu falei, mas Deus era o pai delas, Maria Eduardo. E engoliu o sorriso. Pequenininho, irmão. Ela era difícil. E engoliu o sorriso. Eu falei, minha filha, mas Deus era o pai deles. E Deus os puniu, filha. Porque eles erraram. Eles pecaram. Eu comecei a contar. Foi o seminário mais intensivo que eu dei para uma criança. Comecei a contar o plano da salvação e da redenção desde Adão até chegar em Jesus. E eu falei, e por causa disso o homem pecou, e por causa disso o homem agora se tornou depravado, e o homem se afastou de Deus. E comecei, minha filha, e olha o que o pecado fez. Você tem medo de cachorro bravo? Tem. Falei, tá vendo? Culpa do pecado. Você tem medo de ficar doente? Tem. Pois é, culpa do pecado. Comecei a fazer aquele terror nela, irmão. E ela ouvindo, com aquele olhinho grande dela, cheio de lágrimas. Eu falei, filha, mas o meu amor por você é tão grande, que eu vou sofrer no seu lugar. Eu não vou te bater, mas você vai ter que me bater, porque você desobedeceu, e você ofendeu a Deus. E se você ofendeu a Deus, você vai precisar ser corrigido. Mas se você não quer apanhar, eu vou apanhar no seu lugar, porque eu não quero que você sinta dor. Mas você saiba que você desobedeceu. Eu vou apanhar no seu lugar porque eu te amo. Eu dei a varinha na mão dela. Me dá a sua mão. Coloquei a varinha na mão dela. E eu virei as costas. Falei, pode bater na varinha, nas costas do papel mais forte, porque eu ia bater em você muito forte. Pode dar 3 varadas nas costas do papai. E ela ficou com a varinha na mão, tremendo. E ela olhou para mim com o olho cheio de lágrimas e falou, não, pai, pode me bater, pai. Foi as varadas mais difíceis que eu dei na minha vida, irmão. Mas eu tive que dar. E depois que eu dei essas varadinhas nela, eu ajoelhei com ela na cama. Falei, agora nós vamos orar e pedir a Deus para nos perdoar. E ela começou a orar e falar, Senhor Jesus, nunca mais eu vou desobedecer o Senhor. Nunca mais eu vou desobedecer meu pai. Querido, você precisa entender que o amor de Deus nos corrige às vezes. E que o ato mais profundo de amor é quando Ele açoita um filho por amor. É quando dói em nós por amor. Se você não entender esse amor de Deus, meu irmão, você nunca vai ser cheio do poder de Deus. E eu me lembro que Deus há pouco tempo me corrigiu. E eu fico mal, irmão, quando Deus me corrige, eu falo, Senhor, eu não podia ter distraído, Senhor. Eu não podia ter olhado para o lado, ó Deus, eu não podia, Senhor, ter tirado os meus olhos do Senhor. Por isso eu falhei, Senhor. E Deus falou comigo, filho, eu estou te corrigindo porque eu te amo. Eu vou santificar você, meu filho. Nesse processo presente, o meu amor não mudou. Meu irmão, mesmo que as coisas não vão bem, o amor de Cristo não mudou. Meu irmão, mesmo que a conta chegou, não tenha nada, e você fala, Senhor, perdi meu emprego, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O amor dele não mudou. Mesmo que a enfermidade entrou na sua casa, o amor dele não mudou. O amor dele foi capaz de falar o seguinte, olha, eu amo vocês, e por amar vocês, aquele que é atemporal entrou no tempo, e por amar vocês, o Criador entrou no ventre da criatura, e por amar vocês, o verbo, o início, se fez carne, e por amar vocês, eu fui até a cruz, para que vocês entendessem que a partir de agora, nada mais pode te separar, te afastar do meu amor, porque Ele está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você precisa entender esse amor. O amor dele não mudou. Pastor, mas o senhor não está entendendo o que eu estou passando. Meu irmão, o amor de Deus não sofre alterações. Olha para o passado, tente achar o início dele, você não vai encontrar. Olha para o presente,
Veja o que Ele está fazendo. Mas só passado e presente não consiste a eternidade. Olha para o futuro e você vai ver esse amor. Onde está esse amor? Volta para Efésios, capítulo 1, versículo 5. O amor dele, meu irmão, sem que nada existisse, sem que nada fosse feito. Em Efésios capítulo 1 ele vai dizer assim no versículo 5: e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. O que Ele está dizendo? Antes de criar tudo, eu amei você. Antes de criar tudo, eu escolhi você. E antes de criar tudo, eu dei para vocês um destino. Eu dei para vocês um futuro. O tempo irá, desde a eternidade até a outra eternidade se passará um tempo. E nesse tempo, esse tempo será suficiente para eu redimir você, para eu justificar você, para eu regenerar você, para eu santificar você. Nesse tempo será suficiente. Olha para o futuro e você vai ver. Que futuro é esse, pastor? Que futuro é esse? Que destino é esse? Que Ele falou assim: eu dei para vocês um destino. Antes de tudo eu dei para vocês um lugar. Lembra do tu és o meu filho amado? Colossenses capítulo 1 versículo 13, ele vai dizer do futuro. Ele vai falar assim: Ele vos transportou do reino das trevas para o reino do Filho amado de Deus. Esse amor suficiente para tirar você das trevas, te transportar para a luz, o reino do Filho, do seu amor. Se você compreender esse amor em todas as suas dimensões, você vai precisar pensar na eternidade. É impossível falar do amor de Deus sem falar da eternidade. O salmista no Salmo 103 vai dizer: a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Ah, querido, tem um hino antigo do Inário. Ele vai dizer assim: amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não irromper a luz ao mando Criador, e nem o ardente sol, rompendo no levante, trouxera à terra e ao mar força fecundante. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que eterno amor! Amavas-me, Senhor, também quando imolado, por mim sofreu na cruz o meu Salvador, o Santo de Israel, o teu Cordeiro amado, levando sobre si a culpa do pecado. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo amor! Amavas-me, Senhor, quando atingiu o meu peito o Espírito da luz, o meu Consolador, e com tesouros mil de teu favor perfeito, trouxe a minha alma a fé, em que hoje me deleito. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo amor! E sempre me amarás, porque jamais inferno ou mundo poderão ao teu querer se opor, ao teu decreto, ó Deus, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor supremo. Meu Deus, que amor! É sempre todo amor. Que amor é esse, meu irmão? Que amor é esse? Que antes de existir, Ele já existia. Antes de você criar todas as coisas, Ele já era. Que amor é esse suficiente para no decorrer das eras me alcançar em algum momento, em algum lugar, aonde eu estiver, Ele vai me buscar. Entende agora o salmista Davi no Salmo 109, Senhor, não tem como eu me ausentar, aonde eu estiver, Senhor, lá Tu estás. Que amor é esse? Que amor é esse, meu irmão? Que a Bíblia vai dizer: olha, não tem amor maior do que pai e mãe.
O amor maior primeiro é da mãe, né? Depois do pai. Mãe tem esse negócio de amar mais mesmo. Tem umas mães que até atrapalham os meninos. Mas ele está falando assim, ó, ainda, presta atenção, Deus não está fazendo a comparação do amor dele com o amor de pai e mãe, não, irmão. Ele está só apresentando e falou assim, olha, se você for surpreso com uma mãe abandonar seu filho, Deus nunca vai abandonar. O amor dele é diferente, o amor dele é perfeito. Paulo orou para que os santos compreendessem esse amor. Paulo rogou pela igreja, para que eles entendessem o amor, meu irmão. Eu tenho rogado por essa igreja. Sabe por que talvez você tenha dificuldade de perdoar, meu irmão? Você não entendeu o amor ainda. Lá na eternidade Ele te amou, mesmo sabendo que você iria negá-lo tantas vezes. E não mudou o amor dele. Meu irmão, o que me constrange não é eu olhar para fulano de tal e falar, meu Deus, como é que essa pessoa não ama Jesus? É falar, Senhor, como que eu não te amo com um amor mais perfeito? Como, Senhor, sabendo quem eu sou, Deus? Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que na eternidade Ele falou, eu amo a Ângela, mesmo sabendo que lá no ano 2019 ela vai pecar contra mim. Eu amo o pastor Júnior, mesmo sabendo que lá em 2019 ele vai pecar contra mim. Eu amo o Pedro, mesmo sabendo que ele vai me negar diante dos homens. Eu amo o Pedro. Agora você consegue imaginar Pedro vendo esse amor eterno? Quantas vezes Pedro ouviu Jesus falar, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o Cordeiro de Deus. Ele ouviu não só Jesus falar, mas outros falar, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, tu és. E Pedro, ainda movido pelo Espírito Santo, falou assim, sim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É verdade, tu és o Cristo. Agora você imagina Pedro, depois daquela sexta-feira, depois daquela quinta-feira, aquela noite cruel, naquele dia da crucificação, depois Jesus ressurge, e a ordem foi, vai e diz para Pedro, e Pedro então vai de encontro a Jesus, foi de encontro ao olhar de Jesus, e talvez a cabeça de Pedro se lembrando, quando ele disse, olha, você vai me negar. Você vai me negar, Pedro, 3 vezes. Você vai me negar quando você não perdoar. Você vai me negar quando você mentir. Você vai me negar quando você roubar. Você vai me negar quando você negligenciar as escrituras. Você vai me negar quando você não amar o seu irmão. Você vai me negar quando você me deixar por qualquer coisa dessa terra. Você vai me negar antes que o galo cante, Pedro. E Pedro vai em direção a Jesus, olhando nos olhos dele e pensando, meu Deus, eu neguei esse homem. Eu neguei esse homem. Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro, você conhece o meu amor, Pedro. Você vai me negar. Mas Jesus foi ali para Pedro. Foi até Pedro. Mesmo Pedro lembrando da resposta dele. Mesmo que todos neguem, Senhor, eu permanecerei do teu lado. Contra tudo e contra todos eu vou estar do teu lado, Senhor. Se tudo der errado, eu vou continuar andando com o Senhor. Jesus então, naquele dia, mostra para Pedro, Pedro, o seu amor ainda não é perfeito. Você ainda está no tempo presente, Pedro. Eu disse que você me negaria para poder corrigi-lo. Para você entender, Pedro, que o único amor que não sofre alteração é o meu amor, que é eterno, que é imutável.
Paulo ora, irmãos, por essa igreja, para que eles sejam cheios da plenitude de Deus. Mas Paulo não orou para que a igreja recebesse dons, talentos, línguas estranhas, profecias, revelações. Paulo orou para que a revelação do amor de Deus fosse feita no homem interior da igreja. E ele diz: todos os santos, toda a igreja compreendesse a extensão, a altura, o comprimento desse amor de Deus. Só que Paulo, assim como eu, também tinha convicção de que ele não podia fazer isso. Assim como eu tenho plena convicção, irmãos. E certamente posso sair daqui frustrado mais uma vez, por não conseguir passar com toda a intensidade e verdade, toda a fidelidade e sabedoria que essa palavra exige de nós. Esse amor que transcende todo entendimento, que excede todo entendimento. Sei que não há nada que eu possa fazer para que vocês possam compreender esse amor. Mas eu sei que eu posso continuar pedindo, buscando e orando por essa igreja, a fim de que o Senhor revele o seu amor de maneira intensa, total, plena para você, a fim de que você entenda esse amor. Então eu posso continuar buscando e falar: Senhor, por essa igreja, por essa causa, a fim de que eles compreendam o seu amor, eu me ponho de joelhos, Senhor, a fim de que eles entendam tanto o amor do Senhor, que eles serão constrangidos a nunca mais, Senhor, deixar de estar nesse lugar. Mas sei que mesmo fazendo isso não posso. Não há nada em mim que possa fazer você amar mais esse Deus, ou entender esse amor de Deus. Contudo, irmão, eu posso continuar orando sem esmorecer, porque a Escritura vai dizer no final aí desse bloco, versículo 20: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Que amor é esse? O amor que fez com que Ele morresse por você, morrer por seus pecados, antes que você morresse em seus pecados. O amor que fez Ele morrer por mim e por meus pecados, antes que eu morresse em meus pecados. Max Lucado, escrevendo um livro, ele disse: você quer saber a dimensão do amor de Deus? Olhe para uma ponta da cruz e veja a sua mão direita pregada. Olhe para outra ponta da cruz e veja a sua mão esquerda pregada. Olhe para baixo da cruz e veja os seus pés cravados. Olhe para cima e veja a coroa de espinho cravada em seu crânio. Olhe para o centro e veja o Cordeiro de Deus dizendo: tudo isso por amor. Tudo por amor. Irmão, se você entendeu o amor de Deus, nunca mais você vai querer deixá-lo por nada. Nunca mais, meu irmão. O amor do Pai, como Ele vai constranger você a querer servi-lo melhor. O amor de Deus é de eternidade a eternidade. O que está acontecendo com você agora, nesse tempo de ouvir o Evangelho, de crer no Evangelho, de estar passando pelo processo de dor, de correção, é só mais uma prova do amor dEle, é só mais uma certeza do amor dEle. Não se desespere. Por isso o escritor aos Hebreus fala no final do capítulo: então fortaleça agora os joelhos trementes, fortaleça as mãos frouxas, porque a correção é por causa do amor dEle sendo revelado a vocês, a fim de que vocês sejam santificados
e levados para o reino do Filho do seu amor. Esse é o amor de Deus, maior que o amor de um pai.